Entre os anos de 1932 a 1947, na região de Njombe, na Tanzânia, África, devido a decisões equivocadas tomadas pelo governo colonial britânico da época, aldeias e povoados da região passariam por anos de terror, pois seriam caçados por um bando de leões devoradores de homens, que foram responsáveis por 15 longos anos de terror. Essa é a história dos devoradores de homens de Njombe. Bem-vindos novamente ao nosso canal. Preparem-se para um safari de volta ao passado em uma jornada aterrorizante que aconteceu no início do século XX no continente africano. Já peço de antemão que, caso gostem do vídeo, deixem seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações do canal, isso irá me ajudar imensamente. Vamos lá! Os Leões de Njombe. Próximo do ano de 1932, a Tanzânia estava passando por um surto de peste bovina, o qual estava afetando os criadores de gado do país, tanto grandes criadores quanto pequenos, e a região mais afetada foi Njombe. O governo colonial britânico que controlava o país africano na época, contratou diversos caçadores para abater a fauna herbívora selvagem da região, como antílopes, zebras, gnus, búfalos, entre outros animais, pois acreditavam que os animais selvagens poderiam ser os responsáveis por transmitir a doença para os bovinos dos grandes e pequenos criadores. A ideia seria abater os animais locais e então soltar os bovinos doentes na savana para que os predadores da região, no caso os leões, passassem a caçá-los para assim controlar a propagação da peste bovina. A princípio, a ideia pareceu dar certo. Porém os leões passaram a entrar nas aldeias durante a noite para atacar os animais, entrando em conflito direto com os moradores, onde após abaterem alguns aldeões, perceberam que os humanos poderiam ser presas muito mais fáceis de se caçar. Começava assim o reinado de terror daquele bando de leões que duraria 15 longos anos, onde eles ficariam conhecidos como os devoradores de homens de Njombe. A caça aos demônios de Njombe. Os ataques a seres humanos começaram de forma esporádica, mas logo se tornaram frequentes e mortais. Estima-se que, durante os 15 anos dos ataques, mais de 1.500 pessoas foram mortas pelos leões. Inicialmente atacando os vilarejos à noite, mas, percebendo que os aldeões se trancavam em suas casas e evitavam sair durante a noite por medo dos ataques, os leões passaram a atacar também durante o dia. A região de Njombe se transformou em um local de carnificina, onde as pessoas começaram a acreditar que os ataques daqueles leões seriam por obra de algum feiticeiro, ou xamã, que através de magia negra sobrenatural fez com que os animais buscassem o sabor da carne humana. Foi então que um caçador britânico experiente foi chamado para tentar resolver a situação. George Rushby, que era um famoso caçador de elefantes da época. Ao chegar ao local, fixar moradia e se familiarizar com os habitantes e a cultura local, o caçador deu início ao longo processo de abater o bando de devoradores. Por conta do medo, não recebeu qualquer auxílio dos aldeões durante a caçada, fazendo tudo sozinho. Passou a abater os animais um a um, até que em 1947 caçou o último deles. Totalizando 15 leões, entre machos e fêmeas. Se houveram mais leões, provavelmente fugiram ou foram para outra região. Após isso finalmente a matança de seres humanos na região terminou. Legado. Após o fato, várias teorias e especulações do porquê esses animais desenvolveram o comportamento de caçar humanos surgiram. A mais aceita sugere que a escassez das presas naturais desses animais, devido à decisão precipitada do governo colonial britânico de abater os herbívoros selvagens da região, foi o principal motivo para esses predadores decidirem optar por caçar e se alimentar de humanos, visto que as aldeias pequenas da região não possuíam muitas armas ou meios de defesa, sendo assim, alvos fáceis. Outras teorias sugerem possíveis doenças que debilitavam os leões e mudanças ambientais que podem ter contribuído para esse comportamento anômalo. Esse caso também foi comparado com o mais famoso caso de animais devoradores de homens, que também aconteceu na África, em 1898, na região de Tsavo, no Quênia, onde 2 leões devoradores de homens atacaram a construção de uma ferrovia durante 9 meses. Ambos os casos demonstram como os grandes predadores conseguem se adaptar a situações de falta de alimento e optar por presas relativamente mais fáceis, se tornando extremamente perigosos.
A história também foi retratada no livro O Caçador é a Morte, de 1987, além de possíveis referências sutis em filmes e outras obras da cultura pop. O que se sabe é que os leões de Nijombe foram os animais devoradores de homens que mais abateram humanos até então. A história dos leões de Nijombe é um lembrete poderoso da complexa relação entre humanos e a vida selvagem. Esses eventos mostram como as alterações que o homem pode causar no ambiente podem transformar animais predadores em ameaças mortais. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Deixe seus comentários abaixo e diga-nos o que mais te intrigou nessa história. Não se esqueça de conferir o vídeo onde falamos sobre um devorador de homens mortal que aterrorizou a Índia no início do século XX. A tigresa de Champawat. Veja também nosso último vídeo, onde falamos sobre a história real de um grande cachalote branco, Mocha Dick, que inspirou a criação de um dos maiores clássicos da literatura mundial. Moby Dick. Até a próxima!